Agora nós conversamos com a senadora Simone Tebet, que faz a gentileza de nos atender. Senadora, muito boa noite. Bem-vinda de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, a senhora me ouve bem? Muito bem, Mona Lisa. Obrigada pelo convite. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Obrigada, senhora, por dizer sim para nós mais uma vez. Senadora, a CPI da pandemia tem que ser prorrogada por 30, 60 ou 90 dias. A senhora acabou de assinar, né? Eu acho que eu fui a 27ª, portanto, acho que a CPI já tem um número suficiente de assinaturas, que são 27, para poder ser prorrogada. Bem, ela tem que ser prorrogada pelo tempo necessário, dentro do que permite a Constituição e a lei, por 30, 60 ou até 90 dias, se for esse o tempo necessário para se apurar todas as investigações, todas as denúncias gravíssimas que foram apresentadas numa primeira fase, que já está quase concluída, de denúncia de negligência, imprudência, culpa, dolo, essa conduta errática que transformou o Brasil no epicentro da pandemia, um dos países que mais não soube administrar a pandemia no mundo, com um dos maiores números de mortes do mundo, e agora entrou numa segunda fase. Então, nós vamos precisar de muito mais tempo, porque se começa uma fase tão importante quanto a primeira, que é apurar uma série de possíveis irregularidades, até crimes contra a administração pública, lembrando, não só por parte do governo federal, mas também por parte de alguns estados brasileiros. Senadora, colocar todos os nossos analistas para participarem da entrevista. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Senadora, boa noite. Senadora, recesso está em debate também, né? A CPI quer varar o recesso constitucional aí do dia 18 de julho, essas 2 semanas. A CPI começa nos bastidores a ter ali uma movimentação para estender ou para ter uma autoconvocação. A senhora defende que não haja recesso em julho no Congresso Nacional para que a CPI possa avançar, ou é necessária essa pausa dos trabalhos? Caio, eu defendo que os trabalhos não sejam descontinuados, portanto, que não haja recesso. Não é por causa da CPI, é por causa da pandemia. Veja, não tem sentido ficarmos uma semana ou mesmo 15 dias parados, pelo menos a não ser que tenhamos um plantão de senadores para que possa ser acionado imediatamente, enquanto nós tivermos esse número absurdo, na média de 2.000, que sejam 1.500, que baixem para 1.000 mortes diárias no Brasil. Nós temos muito que fazer, temos que estar com as portas abertas para o governo federal, para o país, para aprovarmos em caráter de urgência qualquer medida necessária para auxiliar nesse momento trágico, né, sem precedentes, de uma crise sanitária e humanitária sem precedentes no Brasil. E, obviamente, que, paralelo a isso, a CPI tem que continuar. Então, eu advogo que as portas do Congresso Nacional não possam se fechar. Ao contrário, acho que já na segunda, quem sabe, na segunda quinzena de julho, mais tardar dia 1º de agosto, nós possamos ter já plenário semipresencial com o plenário do Senado Federal aberto, para que os senadores que já estão vacinados, com toda a segurança, obviamente, mantido todo o distanciamento, nós possamos estar dentro do Congresso Nacional com as comissões permanentes funcionando, porque senão a gente começa a ver, infelizmente, as boiadas passando, porque as comissões permanentes, muitos não sabem, mas ele é o grande filtro de ilegalidade, de inconstitucionalidade, de inoportunidade de projetos. Quando o projeto vai direto para o plenário, passam-se muitas formigas e às vezes até elefantes, como aconteceu agora recentemente com a medida provisória da Eletrobras. Agora, o Fernando Molica, que participa da entrevista. Molica, por favor. Senadora, boa noite. A senhora citou há pouco as 2 linhas principais de trabalhos da CPI, mas eu queria falar um pouco sobre consequências políticas. Depois de amanhã, um grupo de partidos de oposição vai entregar um novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Estão falando em super pedido de impeachment. Queria saber se a senhora acha que há condições para esse processo de impeachment ser, enfim, iniciado, e sua posição pessoal em relação a isso. Bom, Fernando, ou Bolica, como queira, eu não sei se, assim, é complicado para eu falar de outros partidos ou de outros parlamentares.
Na minha visão, muito particular, nós acabamos de receber denúncias gravíssimas que ainda precisam ser apuradas. Eu acredito que nos próximos 15 dias nós possamos ter já alguns elementos mais claros de quem que errou e quem cometeu os crimes que foram denunciados. Importante lembrar, foi denunciado por um crime aqui que se imputa uma responsabilidade gravíssima de prevaricação ou do presidente da República ou do ex-ministro Pazuello, porque, segundo os senadores governistas, o presidente da República, ao tomar conhecimento dos fatos graves, teria acionado o ministro Pazuello, que, por ter saído muito rapidamente em seguida do ministério, a princípio parece-me que não tomou previdência. Esse é um primeiro ponto que precisa ficar muito bem esclarecido, que ainda não se tem. O que eu quero dizer de forma objetiva é o seguinte: com os elementos que nós já temos do contrato, que foi empenhado, assinado, mas embora não tenha sido pago, um contrato a princípio que tem graves indícios de que houve advocacia administrativa, de que houve tráfico de influência, que pode ter tido um sobrepreço, um superfaturamento no preço dessas vacinas, que pode ter tido aí crime considerado de peculato, portanto de corrupção. Nós já temos condições de juntar nos documentos que temos essas constatações. O problema, Molico, de forma bem objetiva para as pessoas entenderem, é que a gente ainda não tem os nomes, nem sobrenomes, nem CPFs. Nós ainda não sabemos quem são os autores, quem são coautores, quem são os corruptores ativos, passivos, dentro desse processo, cujo, repito, os elementos probatórios são muito fortes, mas também merecem aí serem comprovados. Eu acho que nos próximos 15 dias nós conseguiremos ter elementos suficientes. Aí daqui 15 dias, se você me perguntar, eu poderei de repente te dar uma resposta do que eu acho pessoalmente a respeito desse pedido de impeachment do presidente da República. Pronto, combinado. Daqui a 15 dias a gente volta a procurar a senhora, se não procurarmos antes. Agora a participação da Renata Agostini. Renata, por favor. Senadora, boa noite. Vimos hoje na notícia crime, assinada pelo senador Randolph e também outros senadores, como o senador Cajuru, Fabiano Contarato, pelos 3 senadores encaminhadas a notícia crime encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, ali a indicação de um crime de prevaricação. Gostaria de ouvi-la sobre esse tema especificamente, retomando o que a senhora acabou de dizer. O que os senadores dizem é que, então, o presidente soube e não agiu. Agora, quando o governo coloca que sim, o presidente agiu, ele acionou o seu ministro, por que isso não é suficiente? Porque agora é preciso comprovar se isso aconteceu mesmo ou não. Porque, veja, é óbvio que nós temos que acreditar na palavra do presidente da República, só que ela não condiz com os fatos posteriores, ou seja, não houve solicitação de inquérito por parte não foi acionado o delegado-geral da Polícia Federal. Então, já não foi acionada a Polícia Federal, nem mesmo a CGU. Segundo o governo, foi acionado um ministro que depois de 2 dias saiu. Abriu-se um processo interno de apuração dessas irregularidades dentro do Ministério. Eu acho que a peça-chave, enquanto não vier a público e na CPI o ex-ministro Pazuello, nós ainda ficaremos com a dúvida se realmente o presidente provocou o ministro Pazuello ou não. Repito, alguém prevaricou. A pergunta é quem? Então, esta pergunta é importante. Em relação à denúncia-crime dos colegas, que também não vou aqui julgar nem pré-julgar, eu acho que eles fizeram uma conta cronológica interessante, né? Que como a denúncia-crime é entregue ao Supremo, ele não vai imediatamente provocar o Procurador-Geral da República, ele pode fazer alguns questionamentos para a própria CPI. Eu acho que é o tempo da CPI trabalhar nesses próximos 15 dias, enquanto essa denúncia-crime é analisada pelo relator que ainda vai ser sorteado, não sei se já foi, vão ser complementadas essa denúncia-crime com algumas informações ainda que o relator possa dar, do andamento da CPI, para depois, em paralelo, o Supremo decidir se encaminha ou não para aquele que é o autor, o propositor de qualquer ação contra o presidente da República, contra o ministro de Estado, que é o Procurador-Geral da República. Então, assim, nesse quesito, não vejo problema, não acho que tenha tido uma antecipação, desde que, obviamente, se aguarde o andar da CPI nesses próximos dias para complementar as informações necessárias, talvez, para o relator tomar a decisão.
Sim, senadora, já foi sim, já tem relator e a ministra Rosa Weber. A gente, um ajuda o outro aqui. A senhora passa a informação para a gente e a gente passa para a senhora. Senadora, muito obrigada. Até uma próxima. Boa noite e bom trabalho amanhã que nós estaremos acompanhando, sem dúvida. Eu que agradeço. Boa noite a todos.